Começar a falar dessa Amarok aqui para vocês, falar um ponto positivo aqui na dianteira, e é sim o seu farol. Como você vê aí, o farol principal já é de parábola dupla, ponto positivo nisso aí. Isso aí quer dizer que tanto no farol baixo como no alto ele vai ter mais força e mais direção, gosto bastante disso aí. E tem também nessa versão o farol de neblina, então, na minha opinião, essa Amarok SE tá sim muito completa de farol, ponto positivo. E um ponto negativo forte, gente, na Amarok, infelizmente fica aqui debaixo do capô, que é o motor 2.0 turbo que a Volkswagen colocou nesse modelo. E o ponto negativo desse motor, gente, fica por conta do histórico de manutenção dele. Infelizmente no Brasil esse biturbo diesel aí não deu certo. São vários os casos aí que deram problema de fato no motor, então fica esse belo ponto negativo aí, infelizmente. Digo infelizmente porque tinha tudo para dar muito certo esse motor. Ele tem boa potência, boa economia também, ainda mais nessa versão aqui que é câmbio manual. Então fica o ponto positivo. Quando está funcionando, é sim potente e até econômica, ainda mais nessa versão com câmbio manual e tracionada 4x4, né, nessa versão SE. Mas infelizmente o histórico do motor aí é bem triste, então joga contra o histórico da Amarok também. E só um detalhe que tem casos e casos, né? Esse aqui, por exemplo, está com 260 mil rodado e o motor está muito bom. Eu testei na cidade e na rodovia, mas o histórico realmente é algo a se pensar. Falar agora alguns pontos aqui sobre a lateral da Amarok, começar aqui na sua roda. Como você vê, ela está toda no prata, do jeitinho que eu gosto, e essa aqui é aro 18. Você vê que ficou um bom tamanho para caminhonete, uma versão SE, né? Não é uma versão top de linha, então gostei muito do tamanho aro 18, ainda mais tudo no prata, ponto positivo. Esse pneu que está na medida 265/60, aro 18. Ficou bem legal também esse tamanho aqui do pneu. Esse aqui é um pneu Michelin. Então ponto positivo aí para o prata, que eu adoro na roda, e também o tamanho dela. E aqui na traseira a gente infelizmente fica um ponto negativo. Como você vê, o freio traseiro do carro é freio a tambor ainda. Então fica esse belo ponto negativo aí na parte da segurança. Freio a disco aqui somente lá na frente. Como é uma caminhonete pesada e também potente e também com bastante torque, deveria ter sim na parte da segurança aí um freio a disco aqui atrás, ponto negativo. Falar agora aqui da traseira da Amarok, um ponto negativo, como você vê, o carro não tem nenhum auxílio, nenhum sensor de ré. Então fica esse ponto negativo aí, você vê que ele tinha câmera, tem até a câmera aqui ainda, só que nessa unidade não está funcionando. Então, para você pegar aí na parte mais prática, né, essa caminhonete que infelizmente não tem nenhum auxílio, nem sensor de ré e nem câmera, então fica o ponto negativo. A caminhonete é maior que um carro comum, então eu acho que deveria ter sim pelo menos um auxílio aqui. E um ponto negativo, gente, fica aqui para a chave da Amarok. Na verdade, não só essa versão, em todas elas, infelizmente a chave é muito simples. Você vê que é canivete, mas tem só o tranca e destranca. Nada aqui de abertura da caçamba ou uma partida remota. Isso aqui é uma versão mais de entrada, né? Então, pelo menos uma abertura aqui da caçamba poderia ter. Uma chave igual de Gol aí 1.0, na verdade até perde para o Gol 1.0, porque eu já tive o Gol 1.0 e a chave era mais completa. Fica o ponto negativo aí pela Amarok ter uma chave muito simples. Falar agora sobre a caçamba aqui da Amarok, como você vê, ela tem sim a proteção em plástico, tanto aqui como em todo o fundo aí da caçamba, ponto positivo. Você vê que já estava na lida do trabalho aí, deu nem tempo de limpar, então ponto positivo por essa proteção que ela tem sim. E a capota marítima, ela tem também. Essa aqui tá parecendo que é original, pelo escrito, tá com carinho de original, então ponto positivo por ter a capota marítima também. E como você vê, ele tem um Santo Antônio aqui. Eu acredito que é colocado, né, original de fábrica, todo aqui nesse metal, ó. Bem robusto e bem bonito também. Então eu gosto desse Santo Antônio aqui. Quando é aquele mais encorpado assim eu não curto muito. Quando é essas barras de ferro eu curto sim, ponto positivo. E continuando a falar aqui sobre a caçamba, como você vê, tem sim um bom espaço. Infelizmente caminhonete média, quando é cabine dupla, sofre aqui o espaço da caçamba, mas sim tem um espaço razoável. Então ponto positivo aí também para o espaço da caçamba da Amarok. E um ponto que eu gostei, gente, ao entrar na caminhonete, que eu fiquei até surpreso, não esperava que essa versão tivesse, que ela tem sim bancos em couro. Como você vê aí, detalhe da Volkswagen aqui no meio. Então ponto positivo aí para o conforto, detalhe costurado também em clarinho aqui, branquinho, né? Então ponto positivo aí por ter esse opcional e também o conforto que o banco em couro e também beleza que ele dá no interior aqui do carro. Falar agora mais alguns pontos aqui sobre a interna da Amarok, começar na sua porta. Você vê que eles têm sim os 4 vidros elétricos, porém os 4 vidros são sim automáticos. É a principal função aí que eu mais gosto nos vidros elétricos, quando tem que segurar o dedo tudo para baixo, segurar o dedo tudo para cima, para mim é muito chato, e a função automática para a montadora também é muito barato. Então ponto positivo aqui na Amarok sim, os 4 vidros são automáticos. Como você vê ali na frente tem sim retrovisor elétrico. Uma versão mais de entrada com câmbio manual, então é legal sim que tem esse opcional, belo ponto positivo nisso aí. E como você vê aqui do lado do motorista, ó, ele tem um extensor no espelho, na ponta esquerda aí tem tipo uma linha, que ajuda também você a ter uma visão ainda maior, então ponto positivo nisso aí também. E aqui também no retrovisor, como você vê, acima tem a função de aquecimento, então só girar para lá que você tem essa bela função aí no retrovisor também, ponto positivo. E continuando a falar aqui da porta da Amarok, como você vê, aqui perto do puxador, tem sim um bom acabamento, em couro costurado. Em volta tudo aqui, ó, toda essa peça,
até aqui embaixo é o detalhe costurado, então ponto positivo aqui tem sim um bom acabamento, imitando aí o banco em couro, porém o restante da porta é no plástico duro, mas levando em conta que é uma porta de Amarok, eu gostei sim desse acabamento, ponto positivo nisso aqui, mas infelizmente o painel da Amarok aqui, ainda mais numa versão mais barata, continua o mais simples possível. Então fica esse ponto, não vou colocar como ponto negativo não, essa aqui é uma versão mais barata, porém até na V6 o acabamento do painel é bem ruim, então fica esse ponto positivo na porta, poderia ter igual isso aqui no painel, seria excelente. E outro detalhe que eu gosto de mostrar, a Amarok tem sim, que é o porta-óculos, e tem também o espelhinho, tanto aqui para o passageiro da frente, como também para o motorista. Então, pontos positivos nesses acessórios. E outro ponto que eu gosto aqui na Amarok, gente, é o espaço motorista. Você vê que espaço aqui para minha cabeça, altura, né? Sobra bastante coisa. Eu gosto da posição mais baixa de dirigir, então ajuda bastante nisso também, ponto positivo. Parte lateral também, não é um carro que me aperta, nem de perto. Você vê que eu estou abaixo da linha da porta, então ponto positivo, até pessoas mais altas têm sim conforto ao dirigir a Amarok. E um pontinho chato na Amarok, a gente tem alguns Volkswagen, além da Amarok, tem isso também. Como você vê, o ar-condicionado está ligado, com o recircular ligado, que eu sempre deixo ligado, né, para deixar a interna aqui mais gelada. Ele está nessa posição. E é a Amarok e outros Volkswagen, quando você troca a posição, ele desativa o recircular, ó, como você vê. Em alguma posição que ele desativa, como você já viu, ó. Vamos supor que eu estou trocando aqui. Coloquei ele para os pés agora. Agora eu vou colocar na posição que está, a posição tradicional aí do vento do ar. Aí ele desliga e não volta a ligar. Então toda hora, se você trocar de posição ali do vento, né, você tem que voltar e apertar de novo. Por exemplo, Volkswagen e outras marcas, quando você volta para a posição normal, ele já ativa novamente o recircular. Então fica esse pontinho negativo aí no ar-condicionado dessa Amarok e também de outros Volkswagen. E outro belo ponto positivo nesse carro, a gente fica por conta do seu câmbio manual, e esse aqui é de 6 marchas. Como vocês sabem aí, eu canso de elogiar o câmbio manual da Volkswagen. Até num Gol, num Up aspirado já é muito bom, então você imagina como é que na Amarok realmente é muito bom sim, muito prazeroso, muito preciso. Então, belo ponto positivo aqui nesse câmbio manual, gostei bastante. E, além disso, ele é de 6 marchas. Isso aqui ajuda bastante para você dar uma esticada no motor e também na parte da economia se você quiser. Então, belo ponto positivo, gostei bastante desse câmbio manual na Amarok. Essa versão aqui não tem nenhum escrito por fora, nenhum adesivo, então é bom destacar sim. É uma versão 4x4. Tem um seletor aqui bem fácil do lado do câmbio manual. Então, ponto positivo, você tem a opção aí do 4x2, 4x4 ou 4x4 reduzido, belo ponto positivo. E do lado aqui também mais 2 botões, um aqui para você desligar o ASR e também o auxílio do off-road. E mesmo essa Amarok não sendo automática, ela tem sim o encosto de braço, e é bem largo também, gostei da largura aqui dele. E é bem acabado, no mesmo acabamento aí do banco em couro, então é confortável, belo ponto positivo. Às vezes o carro é automático no Brasil e não tem encosto de braço bem acabado, então belo ponto positivo aqui nesse encosto de braço. Só um detalhe, que ele atrapalha um pouco aqui o freio de mão. Então, como você vê, ó, ele dá até umas encostadas aqui nessa parte. Poderia ser um pouco melhor organizado, o freio de mão um pouco mais para cá, o encosto de braço um pouco mais para cá, ficaria ainda melhor. E agora falando aqui da segurança da Amarok, um ponto que eu gostei é a quantidade de airbag, que ele tem sim o mínimo, que é um aqui para o motorista, no volante, e um ali para o passageiro da frente, como você vê escrito aí. Com a versão de entrada com câmbio manual, sim, eu gostei dessa segurança aqui, ponto positivo. E ainda falando aqui sobre o volante da Amarok, como você vê, ele é o mais simples possível, porém tem o airbag, mas ele tem uma função que eu até fiquei surpreso que ele tivesse. Você tem aqui a parte onde você desacopla, e ele tem um ajuste de altura e também profundidade. Numa caminhonete de entrada no Brasil, isso aí é sim um ponto positivo. Vou falar agora alguns pontos aqui sobre o banco de trás da Amarok, começar na sua porta, e você vê que a parte aqui onde é bem acabada, em volta do pegador aqui, é sim, continua, né, o bom acabamento. Costurado também, em volta aqui do acionamento do vidro elétrico, então ponto positivo no detalhe costurado também, até aqui embaixo como você vê, manteve o bom acabamento lá da parte da frente, ponto positivo, gostei bastante disso aí. E aqui atrás, como você vê, infelizmente não tem encosto de cabeça para todo mundo. Então o carro indo cheio aí, quem for na parte central não tem encosto de cabeça, ponto negativo aí na parte da segurança. E também o carro indo cheio, quem for aqui na parte central, também só tem o cinto abdominal, não tem cinto de 3 pontos. Então mais um ponto negativo aí na parte da segurança. E como você vê, ele também não tem Isofix. Então, o banco de trás aqui da Amarok, na minha opinião, na parte da segurança, ficou devendo. E sentado aqui no banco de trás da Amarok, mantive aqui o banco do motorista na minha posição. E espaço para as pernas, infelizmente, não tem nada. Você vê que minha perna já está entrando aqui no banco da frente, ó. Não tem espaço nenhum, infelizmente. Então, fica esse ponto negativo. Para pessoas mais altas, o banco de trás da Amarok não é legal. E ao contrário do que vocês viram aí para as pernas, né, não tem muito espaço, mas para minha cabeça tem sim um espaço até legal. Então, ponto positivo na altura aqui, até que sobrou, eu gostei disso aí.
Parte lateral não tem muito, né? Já estou perto aqui da coluna e também acima do desenho da porta. Então, fica o ponto positivo aí. Para as pernas, infelizmente, não tem espaço para pessoas mais altas, mas para a cabeça tem sim. E um ponto negativo, gente, aqui na interna da Amarok, infelizmente ela não corrigiu isso, que é a falta de saída de ar traseira. Então, isso aqui é uma caminhonete média, como vocês sabem, e na minha opinião, deveria ter sim saída de ar traseira. Você vê que aqui nessa unidade não tem nada, nem USB, nem acendedor de cigarro, mas na minha opinião, o mais importante é sim a saída de ar traseira, porque é uma caminhonete média, então o pessoal de trás costuma reclamar de calor, e o Brasil, quase o ano todo aí, é um calorão sem fim. Então, fica o ponto negativo, a Amarok não tem saída de ar traseira. E mesmo essa Amarok sendo uma versão de entrada, você vê que tem sim iluminação extra pessoal do banco de trás. Belo ponto positivo, iluminação dupla ainda. Vários carros no Brasil estão deixando só a luz lá na frente, o que deixa o interior mais pobre, né, mais apagado. Então, ponto positivo sim por ter iluminação extra aqui na Amarok. Beleza, gente? Esse é o vídeo falando dessa Amarok SE com câmbio manual. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe o link para os seus amigos. Falou!